Sejam bem-vindos ao canal São Dois Jotas. Em nome da Razão do Conhecimento, agradecemos a sua presença. Se você não estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Hoje, com alegria, nós recebemos nos estúdios do canal São Dois Jotas, de forma remota, o professor Dema Valdemir Leal da Rocha, que está na cidade de Sumaré, em São Paulo, o professor André Trevisan, que está na cidade de Londrina, norte do Paraná, e eu, professor William, que vou meio que tentar conduzir essa conversa e também vou fazer uma participação aqui. Estou na cidade de Grandes Rios, no interior do Paraná. Professor Dema, por favor, se apresente para nós, por favor. Ok, eu sou o professor Dema, meu nome é Valdemir Leal da Rocha e eu acho que eu me chamo professor Dema porque eu sou professor de matemática. Tem uma brincadeira que eu faço com as crianças, né? Eu comecei a lecionar em 99, comecei na rede pública de ensino e de 2012 até o presente momento eu trabalho na rede SESI na cidade de Hortolândia. Moro em Sumaré e trabalho em Hortolândia. Eu me graduei na Unicamp, sou egresso de lá em 2003 e conheci o professor professor William, num curso da Unicamp de extensão chamado MAT100. E a minha grande experiência nos últimos anos tem sido o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Professor André, por favor. Bom, olá para vocês, é um prazer estar aqui conversando, trocando ideia. Eu me chamo André, sou formado em matemática também pela Unicamp, graduei lá em 2005, segui com mestrado na matemática aplicada e depois com doutorado na área de educação matemática. Já estou também há um tempo aí na sala de aula, desde a época da graduação, 2002, 2003, que eu comecei lá com um cursinho, bem pertinho da cidade do Dema, na verdade, cidade de Americana. E de lá para cá, experiências com professor de anos iniciais, trabalhando com quarto, quinto ano, anos finais, ensino médio, e hoje com o ensino superior, principalmente cursos de engenharia e com formação de professores, seja no contexto da pós-graduação, mestrado, doutorado, e também com projetos aí de formação continuada, parceria com municípios, com a rede estadual, em projetos aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina, que é onde eu estou atuando. Professor André. Então, como vou participar do bate-papo, eu sou o professor William José, eu fiz a minha graduação na Unip, em Jundiaí, São Paulo. Logo após a graduação, tive a oportunidade de ir para o MAT100 na Unicamp. Chegando na Unicamp, eu descobri que de 10 coisas que me era apresentado, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar em pelo menos 11 delas. E aí, na Unicamp, né, eu tive a oportunidade de conhecer uma figura que faz parte da minha formação, alguém que eu lembro bastante, que é o professor Dema. Gostaria de sinalizar aqui, Dema. Agradecer a Deus por ter permitido te conhecer. Você é um cara que eu tenho um carinho muito especial. E muitas das coisas que eu apresento hoje, ou que eu trago comigo de conhecimento matemático, foi você que me apresentou, você que permitiu que eu, como dizia o professor Rubem Alves, né, sentir o sabor. Foi você que me permitiu aí saber e conhecer esse sabor. Na Unicamp, eu vim para o Paraná e aí, alguns anos depois, uns 2, 3 anos, imagino eu estando aqui no Paraná, eu tive a oportunidade de conhecer o professor André Trevisan, que acabou, no ano seguinte, sendo o meu professor e orientador do mestrado também. E o André, mais uma pessoa que Deus permitiu conhecer por esse caminho de formação. Eu tenho um amigo que diz que a melhor camiseta para um professor utilizar é aquela: estamos em reforma para melhores atendê-los, né? Então, nesse processo, nessa construção aí de um profissional, de um professor, eu tive a grande oportunidade de conhecer o professor André, uma pessoa que tem um carinho muito especial pela ciência, assim como o professor Dema. E aí, eu, então, né, terminei o mestrado, então minha graduação em matemática, comecei o MAT100 lá onde conheci o professor Dema. Com a minha vinda para o Paraná, precisei
deixar o Matzen, perto, 2/3, né, concluído. E aí vim para o Paraná, conheci o professor André, que foi meu orientador da graduação. Muito bem. Só apareceu uma mensagem aqui. Deixa eu só continuar. Ok. Então, o tema da nossa conversa, na verdade, o que foi o propulsor desse bate-papo que vocês estão assistindo agora aqui no canal, uma estudante de pós-graduação, lato sensu, de uma cidade vizinha aqui, de Grandes Rios, na cidade de Faxinal, no Paraná também, ela me procurou e disse assim: professor William José, eu estou precisando formar uma resposta com algumas linhas e eu preciso do seu auxílio. E a dúvida, vamos dizer assim, que ela trouxe foi: quais são as sugestões para desenvolver o ensino com qualidade na matemática? Imagino que é um desafio muito grande. Quando eu tive contato com essa pergunta, logo veio duas pessoas que eu acredito serem bastante importantes na minha formação e que poderiam também contribuir, e muito, né, para tentarmos não trazer uma resposta pronta, mas trazer o que cada um tem de experiência, de vivências, de conhecimentos com esses anos de sala de aula. Então, professor Dema, foi bem interessante que eu convidei duas pessoas que eu tenho um carinho muito especial, professor Dema e professor André, e o legal é que o professor Dema atua mais diretamente no ensino fundamental 2, o professor André está mais ligado ao ensino superior na graduação e pós-graduação, e eu que fico entre os dois extremos aí, que é trabalhando com o ensino médio e com os cursinhos. Então, Dema, vamos começar aí com você. Gostaria que você externalizasse. Vale destacar que nós vamos tocar alguns pontos da pergunta. Claro que seria uma discussão um pouco maior para se falar o que a gente entende de qualidade, o que a gente entende de ensinar e o que construir, né, essa pergunta. Mas, só para tentarmos tangenciar essa pergunta, vamos então iniciar esse bate-papo. E mais uma vez, agradecer aí, Dema, pelo seu carinho de sempre com o professor Willy. E agora, ter aceito o convite aqui do nosso canal São Dois Jotas. E professor André, agradecer também pelo carinho na nossa caminhada e por ter aceito o convite também. Vai lá, Ok, William, na verdade, eu acho que eu estou nervoso, porque como é que eu errei seu nome, querido? Não tem problema, fica tranquilo. Mas olha só, William José Colan. Sim, Olha só, sim. querido. Foi legal o Colan também, deu saudade. O que eu penso a respeito da matemática? Primeiro que é a ciência pela qual me apaixonei quando eu era criança de tudo. Assim. Eu sempre tive um fascínio muito grande pela matemática. Eu nunca fui bom de matemática, na verdade. Eu sempre fui fascinado. Assim, eu idolatro ela, na verdade. Eu queria compreender ela com uma magnitude muito maior do que eu compreendo. Então, o que eu penso? Eu penso que a gente conseguiria produzir matemática de qualidade, bons alunos de matemática e bons professores de matemática, se a sociedade como um todo, eu digo até se o inconsciente coletivo da nossa sociedade não pensasse na matemática como uma coisa difícil, porque a gente cresce ouvindo isso, a gente já pequeno escuta os pais falarem, as mães, os tios, os amigos, os vizinhos, dizendo que matemática é difícil, que matemática é isso, que matemática é aquilo. Então, acho que isso já criou uma barreira. Eu penso que, só não sei como, mas se de alguma forma a gente conseguisse acabar com isso, desmistificar isso, esse seria um grande passo. Talvez se fizesse uma veiculação nas grandes mídias, na televisão, uma propaganda assim que motivasse, não que pejorasse ela, porque infelizmente ela é pejorada, né? Ele é o bicho-papão para muita gente, quando na verdade não é. Eu sou a prova viva disso. Eu tive muita dificuldade de matemática, assim como você comentou, William, e tenho ainda. Eu tenho dificuldade de entender muitas coisas que muitos colegas meus entendem. Então, o primeiro passo seria esse. Eu acho que um segundo passo seria atrair para essa carreira as melhores cabeças, né? Os melhores alunos, ou então aqueles que tenham paixão por ela. Que eu acho que, de repente, se você tem uma grande paixão pela matemática, você não precisa ser o melhor aluno de matemática. Você não precisa ser o melhor professor de matemática, mas você
Se você passa isso com paixão para o seu aluno, isso motiva seu aluno. Ontem, por exemplo, um aluno meu que está fazendo um Unicamp hoje, ele fez a demonstração de um teorema eu lancei uma brincadeira no Facebook, ele foi lá e demonstrou. E eu fiquei muito orgulhoso que ele foi um aluno meu no Unicamp, e ele diz assim, tudo começou com o senhor, professor Dema. E eu via que o olhinho dele brilhava mesmo nas aulas de matemática. Então, se você conseguir transmitir para o seu aluno o encantamento, a beleza que acho que já está ótimo. Aí eu pontuo mais uma outra coisa. Como é que você atrai os melhores para essa área? Com bons salários, com uma boa carreira, com boas escolas, com melhores materiais para se trabalhar a matemática. Aí você consegue atrair. Como é que você produz uma boa escola também? Eu penso que uma boa escola poderia ter um horário até melhor para os nossos alunos. Eu questiono essa questão do aluno entrar às 7 da manhã e sair ao meio-dia. Aqui na minha região, por exemplo, tem alunos de cidades vizinhas que, para estar às 7 horas da manhã tendo aula, tem que sair às 5, 5 e meia da manhã. Então, eu penso que tinha que se mudar a estrutura da escola, oferecer uma condição melhor para o professor trabalhar, melhores materiais. E o encantamento, né? Eu acho que você tem que estar encantado. Eu acho que tem que se aprender matemática pelo prazer de se aprender matemática. Matemática, para mim, é como se fosse uma arte. Você vê a matemática na natureza, você vê a matemática na vida. E o que tem acontecido nos últimos anos é que parece que tem que mostrar sempre um fim para a matemática. Ó, você estuda isso porque isso vai ser utilizado nessa empresa, ou isso é utilizado nesse ramo do comércio. Por exemplo, se a gente fosse pontuar algumas descobertas matemáticas, vamos pensar aí nos números primos que surgiram há alguns milhares de anos aí na história da humanidade. Quando eles surgiram por pura investigação. O número primo, 2, 3, 5, 7, e a brincadeira foi. 2, 3 mil anos depois, a gente usa isso em criptografia. Então, eu acho que um problema da matemática nos tempos contemporâneos é tentar sempre dar um fim para ela, quando se deveria ensinar ela pela beleza que há nela. Então, eu penso que isso produziria, sim, a longo prazo, eu diria, alunos mais encantados com matemática, professores mais encantados com matemática. No primeiro momento, eu colocaria dessa forma, William. Professor Dema, obrigado. Só lembrando aqui para os nossos ouvintes que cada um vai externalizar, né, um pouco dos pensamentos. Depois a gente faz uma conversa, um bate-papo de forma concomitante para a gente ir tratando do assunto, do tema, tá? Obrigado, Dema. Agora convidamos o professor André para conversar com a gente o que ele pensa em sugestões para desenvolver o ensino com qualidade na matemática. Professor André, fique à vontade. Bom, acho que a resposta é simples. Acho que o ensino com qualidade é aquele que faz com que o aluno aprenda, ou que ofereça oportunidades para o aluno aprender. Mas aí a gente começa com o enrosco, né? O que é aprender matemática? Ou o que seria essa qualidade na aprendizagem da matemática? Acho que a gente pode trazer algumas situações aqui para provocar um pouquinho. Uma delas é uma situação pitoresca aí que eu vivenciei com o William nas estradas da vida, uma vez que a gente estava indo, acho que para um evento, alguma coisa, uma estrada meio deserta e fura o pneu. Entre outros imprevistos da viagem, mas que fica para outra conversa. E nosso step não estava muito confiável, tivemos que ir atrás de um borracheiro nessa estrada não muito deserta, chegamos já à noite em uma cidade muito pequena e encontramos a borracharia, na verdade o senhor que morava no fundo, ela já estava fechada e o William estava com uma camiseta escrito professor ou qualquer coisa assim, e enquanto o senhor estava lá tentando salvar o pneu, começou a conversar com a gente. Vocês são professores do quê? E começou a falar sobre a Guerra do Paraguai. Fazer perguntas para testar a nossa qualidade em termos de história.
em que ano que aconteceu tal coisa, qual foi o nome de tal luta, ou quem foi o personagem histórico que fez tal coisa, e a gente olhando um para o outro, com aquela cara de não faço ideia do que ele está falando. E ele deve ter ficado muito decepcionado com a gente. E ele pegou aquele livro antigo que ele tinha de escola, livro acho que ainda de anos iniciais, e mostrava para a gente as figuras e respondia as perguntas que ele fazia que a gente não sabia responder. Então, para ele, a nossa qualidade enquanto professor estava de 0 para baixo. Ou uma outra situação que eu vivenciei esses dias em que, estando em casa, eu não usava meus relógios. Aí eu resolvi abrir a gaveta e ver como é que estavam os relógios. Eu gosto de ter alguns relógios aqui. E estavam todos parados. Fui levar para um relojoeiro, colocar pilha ou bateria, enfim. E tinha um menino com a mãe, imagino que uns 10 anos, e o relojoeiro começou a questionar ele sobre números romanos ou leitura de relógio. E o menino não soube responder. E aí, depois que ele saiu, ele estava incomodado e colocou que onde já se viu, que a escola não ensina mais nada, que essas crianças não sabem nada, que como ele não sabia falar 129 em número romano ou alguma coisa desse tipo. Então, para ele, a qualidade no ensino da matemática implicaria em saber responder quase que imediatamente como que eu escrevo um número em algarismo romano. Então, assim, quando a gente fala em qualidade, o que a gente entende pode ser muito amplo, inclusive contraditório. E cada um tem a sua perspectiva do que é aprender matemática ou do que seria ensinar uma matemática com qualidade para que haja aprendizagem. Isso vai muito da vivência, vai muito das experiências que a pessoa tem, das concepções, das crenças. Então, vamos tentar balizar por algo que seja um pouco mais oficial. Quando o William mandou a questão, eu fui lá na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que hoje é o nosso documento diretor em termos do ensino. E aí, logo na primeira página, quando se apresenta a BNCC, se tem lá que entregamos ao Brasil a versão final da BNCC, e que a aprendizagem de qualidade é uma meta que o país deve perseguir incansavelmente, a BNCC é uma peça central nessa direção. E aí o documento traz alguns marcos legais, vai lá na Constituição de 88, quando fala da educação como direito fundamental, que é compartilhado entre Estado, família, sociedade, vai lá na LDB de 96, quando coloca a questão do que cabe à União em colaboração com o Estado, municípios, o desenvolvimento dessas competências para a educação básica e o desenvolvimento dessa educação de qualidade, vai para o Plano Nacional de Educação, lá de 2014. Enfim, não é recente essa discussão sobre o que seria qualidade na educação ou o que seria qualidade na educação matemática. E, como eu coloquei, se a gente deixar a cargo de cada pessoa assumir o que seria ensinar matemática com qualidade, a gente vai ter perspectivas bem diferentes. Então, vamos direcionar um pouquinho para a formação do professor. Embora aí a minha experiência enquanto professor seja no ensino superior, no curso de engenharia e tal, eu vou falar mais enquanto formador de professores. Essas inquietações que surgem sobre como eu devo ensinar o meu aluno são muito recorrentes. Eu penso que tem uma série de fatores, principalmente um deles que o Dema levantou, que é a questão da não valorização que a gente tem da profissão, que tem um impacto muito grande quando a gente pensa na efetivação de um ensino de matemática que, de fato, seja de qualidade. A desmotivação que existe em termos de se tornar professor e de se manter uma formação constante para atuar, que faz com que a gente, infelizmente, tenha
na prática da sala de aula, situações que não contribuem para que essa qualidade de fato esteja presente. A gente tem uma série de questões operacionais da escola, então vamos pensar algumas coisas bem práticas. Como é que aquele professor que dá aula para não sei quantas turmas, dá 2 aulas lá no ensino médio, na matriz curricular de algumas escolas, dá as 2 últimas aulas de sexta-feira, todo mês tem um feriado na sexta-feira, ele mal tem contato com esse aluno, o que ele vai priorizar no trabalho dele? O que de fato ele vai optar para trabalhar com esse aluno para que de fato esse ensino seja de qualidade? Vai ficar a cargo dele definir isso? Ou o que vai servir como parâmetro para que ele faça as escolhas na prática dele? Será que de fato na sala de aula a gente está fazendo escolhas que são relevantes para a gente pensar nesse ensino de qualidade? Será que o que a gente está priorizando ou que se tem sido priorizado na prática de fato contribui para isso? Vamos pegar algumas situações bem pontuais, falar bem de matemática mesmo. Por que eu tenho que ensinar o aluno uma fórmula para calcular o seno do arco triplo? Só porque caiu em uma questão do vestibular da USP lá da década de 80, e aí isso foi incorporado nos materiais preparatórios de vestibular e se assumiu que esse era um tópico importante para estar presente no ensino de matemática, no ensino médio. Por que eu tenho que ensinar uma regra para determinar se 3 pontos no plano cartesiano estão alinhados? Será que a própria ideia intuitiva de alinhamento de pontos, o fato do camarada saber marcar pontos no plano cartesiano, não seriam suficientes para fazer com que eu levantasse essa questão sem a necessidade de oferecer para ele uma regra feita? Ou por que eu tenho que começar o 9º ano trabalhando uma série de regras para manipular radicais e potências? Só porque depois eu vou me deparar com radicais na hora que eu ensinar o Teorema de Pitágoras, e aí determinadas medidas me levam a números irracionais? Por que eu tenho que começar o 1º ano do ensino médio ensinando uma série de regras para trabalhar com conjuntos, ensinar definições e convenções de como escrever um intervalo aberto à direita, à esquerda, fechado, sendo que não há uma necessidade evidente para o meu aluno de por que aquilo está sendo ensinado. Não estou falando aqui de uma questão utilitária imediatista da matemática, porque senão a gente ficaria com aquela matemática de supermercado. Mas também por uma questão de reconhecer ou valorizar um conhecimento histórico que foi construído. Aí a gente volta lá para a BNCC que eu levantei quando fui buscar a qualidade. Vamos tomar a BNCC como parâmetro. Então, desenvolver esse ensino de qualidade significa contribuir para o desenvolvimento das 10 competências que a BNCC lista como essenciais para a educação básica. E a gente poderia falar de cada uma delas: valorizar e utilizar conhecimento historicamente construído, exercitar curiosidade intelectual, valorizar e fruir diversas manifestações artísticas, saber trabalhar com diferentes linguagens. Enfim, se a gente tomar essas 10 competências como eixo central do trabalho na educação básica, em que medida que a matemática está ou não contribuindo para o desenvolvimento dessas competências? Por que ensinar adição para o meu aluno dos anos iniciais é importante? O que é importante quando eu ensino adição? Talvez a questão seja essa. Será que o fato dele colocar o sinalzinho de mais quando ele escreve o algoritmo do lado direito ou esquerdo é importante? E dialogando com professores, a gente percebe que muitas vezes eles valorizam mais esse tipo de coisa, não por uma escolha própria, mas porque o contexto fez com que eles passassem a valorizar, ou a vivência deles como estudantes, ou o contexto da escola que faz com que se valorize coisas que não são tão importantes e se deixe de trabalhar coisas que seriam mais importantes. Acho que para a gente poder pensar em qualidade, a gente tem que começar a olhar um pouquinho para algumas verdades que estão postas e que precisam ser um pouco mais problematizadas. Acho que eu filosofei bastante aqui, mas deu para provocar um pouco a discussão. Olha que desafio agora, né? Falar aí depois do professor Dema,
falar depois do professor André, mas vamos tentar. Então, desafiador, né? Mas vamos lá. Então, vamos tentar. Professor Dema trouxe as experiências do Fundamental 2, professor André com a graduação e formação de professores. Vou trazer agora um pouco das minhas experiências que eu tenho experimentado nesses mais de 10 anos estando no ensino médio, em especial do primeiro ao terceiro, que é o ensino médio, né? Não precisaria ter dito isso, e no cursinho também. Alguns pontos, né? O professor Dema tratou da qualidade com o seu jeito, o professor André trouxe um pouco o entendimento da qualidade à luz da formação da ideia dele, e eu queria comentar que o meu trabalho, a qualidade do ensino que o professor William está desenvolvendo é um score, é uma pontuação, né? Então, de certa forma, eu sou observado quando a gente tem umas notas expressivas, né? Nas áreas de exatas, em especial em matemática. Então, tem aí o que é observado são essas pontuações. E outra coisa também que, entre aspas, né? Eu lembro desse ocorrido, professor André, que nós estávamos indo fazer um trabalho e, salvo engano, era Ceará o nome do senhor, né? O apelido dele, alguma coisa assim. Então, o Ceará, Dema, sabe que nota que ele deu, Dema, para mim e para o professor André? 0. Eu acho que ele chegou e falou para a família dele, olha, acabei de atender 2 professores que não sabiam nem falar em, sei lá, em árabe, alguma coisa do tipo, que ele fazia pergunta em outra língua, Dema. E a gente, como não sabe, então qualquer coisa que ele fala serve, né? Então, seria isso. E aí, o que acontece muito também, e isso aconteceu várias vezes comigo, é na sala de aula eu ter estudantes que participam o tempo todo, que pergunta, que às vezes faz uma pergunta assim, que você nunca parou para pensar, e ele fala, professor, mas e isso? E aí você olha e fala, cara, nunca tinha pensado nisso, né? E eu acho importante pensar na qualidade, abrindo aspas aqui, eu me alegro muito, e eu acho que soma muito para a qualidade do ensino, quando eu vejo que um estudante meu ele sente segurança e liberdade de fazer uma pergunta na sala de aula. Isso para mim é um troféu. Mas voltando, onde eu quero chegar. Eu já tive vários estudantes que eles são nota máxima em sala de aula, com perguntas, com sugestões, com indagações. E aí, eu acho que vocês já sabem a resposta. Qual era a nota desse estudante nos instrumentos de avaliação que o colégio oferecia para eles? Não eram bons. Então, se fosse olhar para a qualidade de ensino, né? Se fosse olhar para esse ponto, que a qualidade está ligada à nota que se atinge nos instrumentos que o colégio utiliza, a qualidade vai mal. Se de repente fosse olhar a qualidade, olhando para as notas do vestibular, como dizia o professor Pedro, um amigo que eu tive, ele dizia que o vestibular, infelizmente, ainda conta com sorte, além da preparação, mas tem um pouco de sorte. Se ele estudou, como diz o professor André, o seno do arco triplo, legal, né? Mas aí, se ele não estudou, ou alguém, sei lá, pode perguntar, como o professor Dema tem um carinho muito especial pelos números primos e pelo pi, eu vejo isso conhecendo o professor Dema, se precisar da quarta casa decimal do número pi, e se ele não cantou a musiquinha que o professor Dema canta, ele vai ter dificuldade. Vou falar um pouco da minha experiência e o que eu, estando em sala de aula, e o professor William elencaria aqui como oportunidades para que se tenha um ensino de qualidade. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer, claro, isso que eu falei vai ao encontro também dessa ideia, quando eu recebo os meus estudantes no primeiro ano do ensino médio, eles vêm com aquilo que o professor Dema disse, com uma construção, Dema, de que aquilo é um monstro. E aí entra o professor William, como se fosse... Lembra que tinha na TV aberta aqueles programas que eram Dia de Beleza? Lembra? Que a pessoa entrava de um jeito, depois fazia o antes, o depois. Aí entra o professor William nesse dia de beleza,
para tentar convencê-los primeiro da beleza que aquela ciência tem. E aí é algo que eu tenho um carinho tão especial, que sempre que alguém diz assim, eu não gosto de matemática, eu não sei matemática, é a mesma coisa alguém falar mal de um amigo que eu tenho um carinho muito grande. Eu sempre olho para a pessoa e digo assim, permita falar um pouco desse amigo. Talvez você está construindo a imagem dessa pessoa a partir de pessoas que não gostam dele. Então, permita eu, que tenho um carinho especial, ajudar a construir esse entendimento. Então, o primeiro momento é quebrar essa crença que a matemática é isso, que a matemática é aquilo. Um outro momento, que é algo bastante bonito, o professor André terminou a fala dele dizendo, depois de filosofar, quando a gente estuda um pouco sobre a filosofia, de modo geral, gostaria de elencar aqui, graças ao mestre Platão, que fala um pouco de Sócrates, o Sócrates, ele tentava, com o método dialético dele, ele tentava convencer as pessoas, em poucas linhas, que elas sabiam as coisas. Igual o Ceará fez comigo e com o professor André. O Ceará fez com que eu e o professor André, claro que nós tivemos a oportunidade de ter um momento de como que eu posso dizer, de resgatar a nossa autoestima conversando no carro depois. Porque se a gente fosse acreditar no Ceará, nós não éramos desprovidos de conhecimento de todas as áreas. A gente poderia fazer qualquer outra coisa, menos se denominar professor. Mas o que acontece? O Sócrates, ele tinha um jeito muito especial que ele conseguia mostrar que, de repente, não é que você não sabe matemática. O que pode ter acontecido é ter passado pelo seu caminho algumas pessoas que fizeram perguntas que você não sabia a resposta. E quando alguém faz uma pergunta igual o Ceará fez, eu não sabia. Ele fez a segunda, eu não sabia. Ele fez a terceira, eu não sabia. Ou seja, na quarta, eu já não ligava mais não saber. Às vezes eu podia até saber, mas falava, essa eu não sei. Porque parecia que ele queria ser o professor naquele momento, né? E então, um primeiro momento é trazer isso que você trouxe, Dema. É mostrar essa ciência que não é o que venderam. Um segundo ponto é fazer esse questionamento e de permitir. Tem técnicas, não vou elencar o nome delas aqui, mas existem técnicas que dizem que você trazer o estudante para quando você vai apresentar uma ideia e você, de repente, escolher um estudante e fazer uma pergunta que você sabe que ele sabe. Isso é importante. Porque você fazendo uma pergunta e você sabe que ele sabe e ele acerta, e você vibra com isso, ele fala, cara, eu acertei. Então, além dessa luta de mostrar a ciência de um jeito, você permitir as pessoas acreditarem que elas sabem, né? Eu acredito que não há ninguém que não saiba nada, sempre ele vai saber algo. Eu acho que isso é importante, isso vai somar a qualidade, né? Desenvolver o ensino. Um ponto que eu gostaria de trazer aqui também, que eu lamento, concordo bastante com vocês dois, o Dema trouxe, o professor André corroborou com a ideia, e eu gostaria de corroborar também, quantas perdas nós tivemos de pessoas que, na sua essência, lá dentro, eles queriam ser professores de matemática. Mas o pai bateu o pé e falou, não, você vai fazer medicina. E aí, o que ele fez? Ele largou todo esse cenário e foi fazer medicina. Uma outra situação, um aluno que porque queria fazer matemática. Aí, algumas pessoas ali do seu convívio convenceu de fazer engenharia. Mas ele não deixou de falar de matemática. Abriu um canal sobre matemática. Então, é que eu acho que vocês devem concordar comigo, infelizmente, quando se fala em ser professor, em especial de matemática, já não é normal da cabeça, infelizmente, como alguns pensam. Mas quando se denomina ser professor, logo pensa que vai ser alguém desprovido de recurso financeiro, que é uma leitura triste que se faz hoje. Aí, quando se diz que vai fazer medicina ou fazer engenharia, isso vai se dar bem na vida. Eu acho que é algo que está aí, né? E que, se a gente mudar isso, eu acho que a gente soma também a qualidade. Foi esses pontos que eu fui anotando enquanto vocês falavam.
Aconteceu essa semana passada, algo que eu gostaria de trazer, que mesmo estando, né, em colégios particulares, conversando com o professor Dema externalizou, né, não nessa conversa de hoje, mas em um outro momento, o professor Dema externalizou que às vezes o tempo não dá, porque às vezes você levaria 2 aulas para conversar sobre o título, né? Como o professor André disse lá, condição de alinhamento entre 3 pontos. Às vezes a conversa é mais legal você fazer o cara saber que se ele fizer uma mesa com 3 pés, ele não vai ter uma mesa que vai balançar para os lados. Mas aí o professor de física pode falar que o centro de gravidade dela tem que ser em outro lugar. Por isso tem que ser uma mesa de 4 pés, enfim. Só que daí, mesmo estando num cenário que a nota, o score, como ele chama, a pontuação do vestibular, ou a nota que ele tirou na prova, ou que ele fechou o bimestre, mesmo estando nesse cenário todo, eu ainda arrisco em trazer essa matemática, de fazê-los acreditar que eles sabem. Algo que eu tinha comigo, e eu tive professores, eu digo que por trás de um bom professor tem sempre a soma de vários professores que passaram pela vida, como já agradeci ao Dema, ao professor André. Vocês têm, o professor William tem muito da aprendizagem que eu tive com vocês. Gostaria de externalizar isso aqui para que todos saibam. É uma alegria ter vocês aqui nesse bate-papo. E eu tinha uma professora que ela fazia questão de, antes da prova, dizer assim, olha, caprichem na prova, porque se vocês forem mal na prova, nós somos mal. E se vocês forem bem, nós somos bem. E eu fico tão feliz quando um estudante que veio lá comigo falando matemática é um monstro, eu não consigo. E ele, por mais que aquele instrumento foi do jeito que foi, e ele tira uma nota muito boa, aquilo é uma alegria, né? E aí eu olho e falo assim, nós fomos bem, né? Mesmo que, não vamos levantar aqui, mas quando vai mal, a culpa é nossa. Quando vai bem, a culpa não é nossa, né? Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Então, a coordenadora me chamou e disse assim, olha, eu gostaria de falar para você que eu falei de você para uma outra pessoa. Jamais isso que eu vou falar não é autoelevação. Como dizia o professor Ricieri, não sei se o professor André teve a oportunidade de conhecer, o Demonstray que teve a oportunidade. O professor Ricieri, ele dizia assim, tudo que eu falar não é para a promoção da minha pessoa, porque eu vou passar, o que vai ficar vai ser a ciência. E isso é bastante bonito. Quando a gente percebe que o que fica é a ciência, né? Aquilo que nós passamos. A coordenadora me chamou e disse assim, William, eu conversei com outro coordenador e falei assim, você conhece o professor William José? Ela disse sim, ela falou assim, você sabia que ele é extremamente preocupado com a aprendizagem dos nossos alunos? Ela falou, sério? Ela falou, ele é preocupado com a aprendizagem dos nossos alunos. Isso para mim foi, na hora eu falei assim, eu agradeço, foi bom, mas por dentro foi algo muito legal, porque, como dizia, não lembro quem disse isso, dizia assim, não basta ser honesto, você precisa mostrar para as pessoas que você é honesto. E eu fiquei feliz, que falei, nossa, tem pessoas que percebem que a qualidade do ensino está também ligada à preocupação que você tem com aquela pessoa, com a aprendizagem dela, com o quanto ela está se dedicando, participando. E assim, não é um cenário lindo e maravilhoso. Eu acho que é uma luta minha, do professor André, do professor Dema. Claro que nós estamos cansados de ouvir, é fácil ensinar quem quer aprender, né? O difícil é você chegar naquele que sabe das suas limitações, que às vezes acredita que não é capaz, e assim por diante. Professor André, algo que aconteceu hoje, gostaria de trazer aqui. O Dema, o professor André diz que se você souber a tabuada, né, um dos estudos que ele teve a oportunidade de conhecer um material que dizia que se você souber a tabuada do 2 e do 5, você sabe tudo, Dema. Não sei se você já parou para pensar nisso. E aí a minha esposa chegou e disse assim, o Miguelzinho, ele aprendeu a tabuada do 2, André. Ela disse para mim, por dentro eu vibrava e falava assim, ele aprendeu a do 4 também. Ela falou, não, vamos ensinar do 3. Eu falei, não, vamos falar da do 4. Aí eu cheguei em casa, ansioso, falei, Miguel, vem aqui. Ele veio e falou, fala, pai. Eu falei assim, 2 vezes 5, ele 10. Eu falei, e 4 vezes 5? Não sei, você é do 2. Eu falei, então, dobra o 10. Ele dobrou 20. Eu falei, dobra 8, 16. Dobra 9, 18. Eu falei, 2 vezes 5, 10. Eu falei, 4 vezes 5. Ele falou, não sei. Eu falei assim, dobra. Aí ele dobrou.
Você acredita, Dema, que eu comecei a perguntar 4 vezes 6, ele 12, 24. Cara, foi lindo. E aí, assim, eu experimentei e eu falei assim, cara, como é legal. Como é legal saber que existem pessoas como o professor Dema, que traz esse carinho pelo saber. Que legal existir pessoas como o professor André, que traz esse carinho, essa preocupação o professor André, de 10 palavras, ele gosta muito da palavra intuitiva, a ideia intuitiva, e usar essa intuição. E eu acredito que o que vocês falaram, um pouco do que eu acrescentei ou não, né, com essa conversa, eu acho que soma com essa qualidade. Mas, quiça ganharmos 20 mil por mês e trabalharmos um período só, porque eu acho que teríamos tempo, né, de nos doarmos. Uma coisa que eu sinto falta em alguns lugares que eu trabalho, acho que eu diria que todos os colégios, Dema, deve acontecer isso. Não sei se você tem oportunidade no seu colégio, professor Dema, o professor André lá na faculdade. Seria muito bom se nós tivéssemos a oportunidade dos professores do Fundamental 1, do 2, do médio, da graduação, poderem se reunir pelo menos 2 horas durante a semana para conversar de como que está a aprendizagem, do quão aquilo é importante, do quão aquilo vai ser significativo. Então, eu acho que nós estamos no caminho, né? Não vamos dizer que nós só temos faltas, nós temos sim oportunidades. E eu acho que aí a nossa luta com soldados, pessoas importantes como vocês dois que estão aqui, e o professor William, que aprendeu com vocês também, e está aqui tentando trazer essa ciência. Obrigado. Agora nós vamos fazer um bate-papo juntos aqui, tá? Dema, professor André, se quiserem colocar algum ponto, vai ser bem legal. Fique à vontade. Dema, seu som está desligado. Eu acho que você precisa ligar. Desculpa, Isso. agora sim. William, na sua fala, eu lembrei de um episódio muito curioso no SESI mesmo. Eu estava explicando a matéria, empolgado, né, assim, maravilhado com aquilo que eu estava ensinando, e falei, olha, não tem uma coisa mais bela que isso, porque eu cheguei na lousa e falei, olha, não tem nada. Aí eu fui lá e escrevi o 0. Nossa. Aí eu perguntei, e agora? É nada ainda? Não, é alguma coisa. Aí eu falei, tá bom, então esse 0 é 1, menos 1. E aí eu passei o 1 para o outro lado da igualdade e comecei a trabalhar com o 1 do lado esquerdo da igualdade. E fui fazendo manipulações verdadeiras ali. O que é esse 1? É igual a 1. Tá, mas ele é 3 menos 2. Tá bom. O que é esse 2? Ele é a raiz de 4. Aí fui mostrando para os alunos que você constrói a matemática pela matemática. Aí eu estava todo empolgado, os alunos daquele silêncio, né, vidrados naquela explicação. Era uma explicação simples, na verdade, e bonita. Aí, de repente, uma aluninha levanta a mão assim e fala, professor Dema, o que foi? O senhor faz a gente pensar que matemática é legal. Não, eu até lembro o nome da menina. Eu falei, não, é legal. Ela está presente, é isso que é a matemática mesmo. Mas aí, William, eu quero pontuar algumas coisas, talvez um pouco mais, digamos que pontuais mesmo. Eu diria que o grande trunfo da matemática nesses tempos atuais, por exemplo, são os canais de matemática. Por exemplo, o seu canal de matemática. Eu lembro que na minha época de estudante não existia isso. Então, hoje você tem uma oferta muito grande de explicações de conteúdo, de socialização de conhecimento, que de repente você não consegue num artigo de matemática. Às vezes eu acho que, por exemplo, eu peguei um artigo de matemática para ler agora sobre partições, eu falei, isso é surreal para mim, não dá para entender, porque parece que os matemáticos usam de uma linguagem que só eles entendem. Então, eu penso assim, poxa, por que não simplificar? E aí os canais de matemática, por exemplo, o seu canal e outros canais de matemática, onde professores de matemática vão lá e simplificam o conhecimento. Então, eu acho que no momento atual, esses canais no YouTube, eles facilitam a aprendizagem da matemática. Então, é um ponto. E eu vou colocar um outro ponto interessante, que com o passar do tempo, eu acho que vai facilitar a aprendizagem da matemática, é usar, de fato, as ferramentas tecnológicas para averiguar a resposta. Assim, do ponto de vista de evolução da humanidade, nós desenvolvemos ferramenta para nos poupar de esforços.
Então, eu acho bonito você compreender as coisas e não ser um calculista. A calculadora faz conta melhor que eu. Mesmo porque eu erro continhas assim absurdas assim. Mas eu gosto de entender e gosto que o aluno entenda. Então, por exemplo, uma prática minha de sala de aula às vezes é gravar o que o aluno está falando para mim num podcast, por exemplo, explique para mim o que você entendeu desse assunto. E aí você vê que o aluno entendeu. E que o cálculo em si, eu diria que é uma coisa ultrapassada. Não que você não tenha que saber, claro, você tem que saber. Mas você tem que saber, sobretudo, validar o cálculo que uma máquina fez. Ó, fez sentido ou não fez sentido. Então, eu penso que o estudo da matemática vai passar por isso e num futuro próximo aí, a gente vai ter até melhores alunos de matemática por conta dessa tecnologia que está a nosso favor, desses canais do YouTube que estão a nosso favor. Então, eu colocaria também esses pontos aí para produzir uma matemática um pouco melhor. Parabéns pelo seu canal, meu querido. Parabéns. Valeu, Dema. Vamos juntos. Professor André. Miguelzinho, entendeu o dobro do dobro? Ele entendeu. E o legal, André, eu não participei. Foi a minha esposa, Jaqueline, que ajudou a construção da tábua do 2. Mas a hora que ele entendeu a sacada do dobro, a expressão dele foi maravilhosa. Ele fez uma cara assim, não é que é mesmo? Sabe assim? Ele falou, nossa, é isso mesmo. E aí, assim, não vejo a hora de falar da tabuada do 6 para ele. Falar, Miguel, dobra e dobra de novo. E aí, eu também não vejo a hora, vou gravar aqui no canal, tentar convencer as pessoas, não sei se vocês viram, mas nós lançamos um vídeo, que é a tabuada do 9 nas mãos. Aquilo é o conhecido. Eu tive uma mensagem, externalizando aqui, de um primo, falou, ele me chama de primo, ele falou, primo, você não vai acreditar, cara. Eu, a vida inteira, tive medo de matemática, mas você tem me provocado a acreditar que eu sei um pouquinho de matemática. Você precisa ver a minha alegria em acertar a tabuada do 9 na mão. E aí ele falou, você tem que ver, cara, eu tô brincando igual uma criança aqui, e tô testando e tá funcionando. E aí, essa é uma alegria, né? Então, assim, essa oportunidade da tabuada do 9 e o Miguel com a tabuada do 2, eu acho que usar, como diz o professor Dema, usar do canal para que as pessoas olhem para isso. Mas vai lá, professor André. Acho que um desafio para você. Como que você poderia, de algum modo, criar situações que levem o próprio Miguel a perceber que a tabuada do 6 vai ser o dobro da tabuada do 3, sem que você tenha que falar explicitamente. Legal. E aí acho que esse na verdade, é um ponto aí para a gente pensar quando se fala em aprender matemática, ou ensinar matemática com qualidade, ou, de fato, ensinar matemática para que o aluno aprenda. E aí eu gosto muito de discutir isso com os professores. Como criar situações em sala de aula que levem o aluno a perceber ou a reconhecer tal coisa, sem que eu tenha que explicitamente apresentar uma técnica para isso. Legal. Acho que essa questão da tabuada aí que você levantou é bacana, porque por que você conhecer só a tabuada do 2 e do 5, eu conheço todas as outras? Eu brinco muito, brinco no sentido de provocação, mas tendo por trás uma intenção aí em contextos de formação, a fazer o professor refletir sobre coisas que ele tomou como verdade. Então, eu lanço lá, quanto que é 7 vezes 8? Aí, ou é aquele professor que te fornece a resposta imediata, ou aquele professor que já, não lembro tabuada, ou não gosta de tabuada, ou enfim. E aí eu começo a provocar no sentido de, bom, a sua experiência com matemática te fez perceber em algum momento que 7 vezes 8 e 8 vezes 7 levam ao mesmo resultado, né? Você já percebeu que a tabuada do 8 é o dobro da do 4? Aí ele ficou olhando com aquela cara. Vamos para a louça, vamos escrever os resultados da tabuada do 4. Vamos escrever os resultados da tabuada do 8. Ah, é o dobro. Será que isso acontece com outra? Aí a gente vai direcionando um pouco a fala, no sentido de ajudar ele a perceber algumas coisas que ele não teve oportunidade na formação inicial dele, enquanto professor, na vida de estudante. E ele começa a perceber que aquilo não necessariamente precisa ser ensinado como algo a ser memorizado.
Porque se eu memorizar, tudo bem, mas se eu não memorizar, eu tenho outras alternativas. Então, se eu tenho que fazer uma multiplicação por 7, eu posso multiplicar por 5 aquela quantidade, multiplicar por 2 e somar os resultados. E aí a gente começa a brincar um pouquinho nessa direção. Essa brincadeira, na verdade, tem por trás a intenção de oferecer ao professor oportunidades para que ele ressignifique aquele conhecimento que, de algum modo, ele já assumiu como sendo algo a ser memorizado. Bom, como eu estava conversando, então, aí usando a tabuada do 2 e do 5 como exemplo de contexto, de provocação à reflexão do professor, um ponto aí que está por trás disso é a questão de pensar uma matemática que, de algum modo, tenha significado para aquele sujeito. Então, como criar situações na sala de aula de modo que aquilo, de algum modo, tenha algum significado. Como trazer essa matemática de modo que ela seja, de fato, compreendida. E aí tem algumas brincadeiras interessantes. O Demo citou a questão de recurso tecnológico. Eu costumo pedir para o professor pegar lá o celular dele, abrir a calculadora. Coloca aí para mim na tela, faz aparecer o número 148. Beleza, tecla 1, 4, 8. Falei, apaga. Agora você tem que fazer aparecer sem usar a tecla 1. Por algum motivo caiu seu celular, rachou a tela ali, não está pegando o touch do 1. E aí, o que você pode fazer para aparecer esse número 148? E se não puder usar a tecla de mais? E se não puder tal coisa? Ele começa a reconhecer que, puxa, então a calculadora não é tão inimiga assim do meu trabalho ou não emburrece tanto o aluno. Claro que se eu levar para o meu aluno situações que são aquelas convencionais de passar para ele uma lista de operações, não tem muito sentido a gente oferecer a calculadora. Claro que a calculadora vai, abre aspas, competir com o professor nesse sentido. Agora, se eu criar situações no qual a calculadora se mostra como uma ferramenta, eu estou trabalhando, de fato, com algo que possibilita ao meu aluno atribuir significado. Então, eu penso que na direção aí de pensar esse ensino de matemática com qualidade, a gente tem que pensar como criar situações de sala de aula que contribuam para que o meu estudante atribua significado àquilo, para que ele se envolva e que, de fato, ele compreenda. Dema, sabemos dos desafios, né? Imagino que você trabalha lá com um plano de ensino, com uma ementa a ser cumprida, né? E as pessoas olhando para nós, dizendo, Dema, está atrasado, Dema, né? É desafiador. Mas acredito que nós estamos insistindo, né? Não só o professor André, que eu conheço o trabalho dele, o professor Dema e o professor William também, e que esse vídeo possa chegar, né? Eu estava aqui enquanto vocês falavam, eu estava pensando como que vai ser um título para esse vídeo, de forma que a gente consiga, né, despertar esse interesse, né, de alguém que nos ouvir, que já faz o trabalho em uma dessas linhas que nós colocamos. Existem outras também, né? Não vamos dizer que somente essa, como disse no começo do vídeo. Não teremos receitas prontas, o que nós vamos trazer é um pouco das nossas experiências, que tem dado certo e que a gente acredita também que deu certo, né? Professor Lema, alguma observação? Gostaria de falar algo mais sobre a nossa temática aí de hoje? William, não, na verdade, assim, estou muito lisonjeado de estar nessa reunião com vocês, estar conhecendo o professor André. Eu queria pontuar uma outra coisa, já que a gente falou que pode propiciar um bom ensino de matemática. Por exemplo, por conta da pandemia, o ano passado, muitos conteúdos eu tive que deixar de ensinar. E, de repente, eu me sentei diante do meu livro de matemática, lá do 6º ano, e eu vi que tinham 14 unidades que eu tinha que cumprir. E eu consegui cumprir 6 dessas unidades. Aí eu me questionei o seguinte, eu acho que é possível que a gente pode, de repente, enxugar o conteúdo de matemática que é ensinado para nossas crianças, para os nossos jovens, e para que eles aprendam, e aquilo que eles aprendam com qualidade também. E, de repente, eles veem uma imensa gama de conteúdo e não se apropria daquilo. Eu aprendi, eu vi, eu tirei 10 na prova, mas não se apropriou daquilo.
Talvez isso também tenha que ser revisto, né? E com relação à tecnologia também, eu acho, o professor André colocou, e coloquei a priori, é bastante interessante as atividades da técnica calculadora. Por exemplo, esses dias você tem uma calculadora simples, né? O visor dela comporta o quê? 8 caracteres ali. Então, dá para você fazer uma atividade com o seu aluno, por exemplo, que você usa a calculadora, mas divida por 17. O decimal periódico tem tamanho 16, no máximo, né? Então, assim, você usa a calculadora e aprende a calcular, a ver todos os decimais. Estão na tela. Usando uma técnica e usando a calculadora a seu favor, porque ela não te mostra, ela te mostra 8 só. Então, assim, tem como você adaptar uma série de atividades, realmente, usando a tecnologia a seu favor. É isso. Bem, com alegria, eu acho que esse bate-papo poderíamos tocar em frente. Nós vamos ter mais oportunidades, sintam-se aí convidados desde já para outras oportunidades. De repente, alguém pode procurar o professor André, vou deixar na descrição do vídeo algum contato com o professor André, do professor Dema também. De repente, alguém procura vocês, levanta uma pergunta que seria importante trazer aqui, e a gente continue em outras oportunidades tendo esse bate-papo. Professor André, comecei com o professor Dema na apresentação. Se você quiser fazer as considerações finais, à vontade. Agradeço o convite, a oportunidade, foi um prazer estar aqui trocando ideia com vocês, conversando sem a preocupação em seguir praxes acadêmicas, digamos, ou de referenciar a fala, mas de uma maneira um pouco mais solta, livre. Então, acho que, de algum modo, o que a gente trouxe aqui pode ser o estopim para que os ouvintes aí, os seguidores do seu canal possam refletir um pouco mais sobre a questão da matemática ou pensar pontos que talvez nunca tenham tido oportunidade de pensar a respeito. Professor André, ao final faço considerações. Professor Dema. William, eu costumo brincar com meus alunos assim. Eu falo que quando você vê uma rodinha de pessoas, é porque estão falando de alguém. E seria nossa sociedade seria muito melhor se nas rodinhas de pessoas estivessem discutindo ciência, discutindo matemática, discutindo filosofia. Aí eu falo, juntou uma rodinha de pessoas é para falar mal de alguém. Então eu agradeço a oportunidade e eu até sinto falta de pessoas aqui próximas a mim para ter esse tipo de conversa com essa qualidade, que a gente discuta ideias e não pessoas, né? Isso faz toda a diferença. Tá? Então agradeço demais a oportunidade. Agradeço aí a oportunidade de ter conhecido o professor André, de forma virtual mesmo. Parabéns pelo canal. E a gente tem que cumprir a nossa missão, que é transmitir para as pessoas esse amor e esse entusiasmo que a gente tem pela matemática. Acho que isso, no fim, vai fazer a grande diferença. Aí, então, William José, mais uma vez gostaria de agradecer. Agradeço a Deus, né, por ter conhecido o Dema na oportunidade Unicamp, ter conhecido o professor André e depois veio a ser parceiro, né, no nosso estrito senso. E agradecer de coração, em nome do canal São Dois Jotas, por vocês terem aceito este convite tão especial. E é como vocês disseram mesmo, né? Professor André, eu achei bonita a parte que ele disse, sem essa preocupação de ficar referenciando, que é de cunho científico, né? Acho que quem está nesse ambiente, essa preocupação é bem presente. E agradecer esse bate-papo, né? Professor Dema, eu também acho muito legal quando estou com pessoas e o que aproxima essas pessoas é o conhecimento. Eu acho que isso nos alegra e o desejo de continuar conversando, ele existe, né? Acho que assim como está aqui com a gente, a vontade... Vamos falar de outro assunto agora, né? Mas, gostaria aí, em nome do canal São Dois Jotas, mais uma vez agradecer por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado, um abraço e que venham outras oportunidades.